Então, meu nome é Sidney Piranga, sou diretor técnico da BGD, tá? E sou CEO da Energia Plus Brasil, que é uma empresa de consultoria e projetos na área de geração distribuída e geração centralizada, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre sistemas de armazenamento de energia, tá? Então, hoje o sistema de armazenamento de energia, tecnicamente, tá? Ele é dividido, tá? Em aplicações na frente do medidor e aplicações atrás do medidor, tá? Então, essas aplicações na frente do medidor, se você for ver aqui, são o quê? São as redes de distribuição, as subestações dessas redes de distribuição, as redes de transmissões e as gerações, tá? Por quê? Porque o sistema de armazenamento de energia, ela provê vários serviços ancilares. O que é isso? São serviços auxiliares dessa rede que a gente já vai falar já daqui a pouco de forma pormenorizada. E nós temos as aplicações que a gente chama de atrás do medidor. Aqui são aplicações geralmente junto à carga. Então, eu tenho aplicações no setor da indústria, residência, comércio, e você tem aqui toda a parte de eletromobilidade, né? Tá, os veículos elétricos, né? Os motores elétricos que fazem tracionar um veículo elétrico, ele usa a energia que está armazenada na bateria do veículo, tá? Então, esse setor aqui hoje é o setor que mais demanda sistemas de armazenamento de energia, tá? Para você entender hoje, 95% de todas as baterias produzidas no mundo é para o setor de eletromobilidade, tá? E aí, se a gente for falar nos sistemas na frente do medidor, tá? A gente geralmente usa os BESS, né? Os BESS são os Battery Energy Storage Systems, são sistemas de grande porte para atender essas aplicações na rede de distribuição, na rede de transmissão e nas usinas de geração, tá? Então, esses BESS, geralmente, eles vêm dentro do container, tá? E ele tem essa estrutura aqui, ó. Eu tenho os packs de bateria. Geralmente, esses sistemas, eles trabalham com alta voltagem. O que é isso? No sistema AC, né, considerado alta voltagem, né, acima de 1.500 volts, né? Até 1.500 volts é baixa tensão. No sistema DC, com baterias, é considerado baixa tensão até 48 volts. Acima de 48 volts DC é considerado alta tensão. Então, aqui, esses sistemas, eles trabalham, né, com uma voltagem entre 800 e 1.500 volts, a voltagem da bateria. Veja bem, uma célula dessa, tá? Uma célula, ela tem 3,2 volts. Então, você imagina quantas células eu tenho que colocar em série para chegar a 1.500 volts. É só fazer o cálculo, né? Você pega 1.500 dividido por 3,2, vai dar em torno de 500 células, tá? Porque a bateria nada mais é do que composto de várias pequenas células ligadas em série, tá? Aí depois eu tenho o quê? Eu tenho um BMS, tá? O BMS é o Battery Management System, é o sistema que faz o gerenciamento dessas baterias. Porque essas baterias, se não for gerenciada a temperatura de operação, tá? A tensão, o estado de carga, o estado de saúde da bateria. Então, eu tenho mais ou menos uns 8 a 10 indicadores de saúde da bateria que tem que ser monitoradas, porque essa bateria fotovoltaica, a gente fazendo analogia com o módulo fotovoltaico, tá? Toda a especificação técnica dela é baseada numa temperatura de operação de 25 graus, que é a mesma coisa do módulo. O módulo fotovoltaico, se ele estiver trabalhando numa temperatura acima de 25, ele começa a ter degradação, perdas. A bateria é do mesmo jeito. Então, eu preciso aqui, ó, um sistema de refrigeração, que é o HVAC, tá? HVAC é um sistema de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar, tá? Por quê? Porque essa bateria, ela tem que funcionar com 25 graus para quê? Para manter todas as características de rendimento dela, senão ela perde. E ela não perde só rendimento em altas temperaturas, ela perde rendimento em baixas temperaturas. Então, esse sistema aqui, em países frios, né, que a temperatura chega a 0 graus, ao invés de refrigerar, ele aquece a bateria. Porque ele tem que manter dentro aqui do ambiente, tá? E quando eu digo dentro do ambiente, não é dentro dessa caixa aqui que os sistemas estão, é um container, geralmente. É exatamente dentro do pack aqui, tá? Então, dependendo da concentração, né, de baterias dentro desse pack, eu posso ter uma ventilação AA, né, com tipo um split, um ar-condicionado split, mas eu posso ter uma ventilação que usa um chiller com água, refrigeração com água, e eu tenho uma ventilação, quando eu tenho uma concentração muito grande, que eu consigo colocar dentro de um pack desse até 5 megawatts de capacidade de bateria. Aí eu preciso de uma refrigeração com líquido refrigerante.
Tá? Esse líquido refrigerante, qual é a diferença em relação à água? A água com 0 grau, ela congela, né? E aí eu vou ter toda a parte, né, da refrigeração, dos dutos de refrigeração obstruídos, porque vai congelar. Esse líquido, ele só congela a 15 graus negativo. Então, e às vezes eu preciso uma temperatura abaixo de 0 grau para poder manter a bateria, né, naqueles 25 graus de funcionamento. O BMS aqui, ele tem uma parte dele, ele fica dentro da bateria, tá, dentro das células aqui. Na realidade, ele fica num pack, né? É como se fosse uma placa de circuito lógico, circuito impresso, tá? Que nesse circuito é onde é ligado, ele tem uns contatos físicos, onde é ligado todos os sensores, tá? Então tem sensor de temperatura, tem medição, né? Tem medidores de corrente de tensão, tá? Para exatamente saber o estado de saúde da bateria. Depois eu tenho aqui o PCS, né? O PCS aqui, tá? É o Power Control System. É o que faz a conversão da corrente contínua da bateria para a corrente alternada. Por quê? Porque a corrente alternada é a energia que a gente usa aqui nos grandes consumidores ali, né? Que estão ali naquele lado ali, os grandes consumidores. E aí eu tenho o EMS é que faz a gestão de tudo isso, tá? Geralmente a aplicação da bateria, né? Aqui é uma aplicação de alto consumo, né? A gente tem essa curva aqui, tá? Que esse market price, que é o preço da energia ao longo do dia aqui, ó, das 24 horas, tá? É como se fosse uma curva de carga do cliente, tá? Essa curva preta escura, né, é exatamente a curva de geração solar. Então, qual é uma aplicação prática? Essa parte aqui de baixo, entre a curva de carga e a geração solar, a gente chama de consumo simultâneo, tá? Aquela energia que está sendo gerada pelo solar e que está sendo autoconsumido pela carga quando eu tenho uma instalação junto à carga. Essa parte de cima, tá, é exatamente a energia que você injeta na rede quando você não tem bateria. Quando você tem bateria, essa energia de cima ela é injetada na bateria e ela depois é descarregada, ó, no horário de pico aqui da tua demanda. Tá? Então, para você ter ideia, muita gente me pergunta assim, tem viabilidade isso hoje? Tem, porque está caindo o preço, tá? Para você ter ideia, um dos insumos básicos de uma bateria de lítio é o carbonato de lítio. Para você ter ideia, o carbonato de lítio, só esse ano, ele caiu 30% o preço dele, tá? Então, tipo assim, existia uma estimativa de o preço do quilowatt da bateria, ele cair abaixo de $100 só em 2026. Esse ano já caiu, tá? Esse ano você já tem o preço do quilowatt abaixo. Então, você tem ideia, uma aplicação, vamos supor, residencial, um cliente que tem um consumo de 500 kWh, tá? E ele não quer injetar nada na rede, até porque, vamos supor, ele teve uma restrição pela concessionária na inversão de fluxo, né? E aí ele ficou sem poder instalar o sistema solar dele, tá? Ele vai ter aí um investimento, quando você coloca a bateria, tá? Que ele praticamente dobra o valor do investimento, mas mesmo assim você consegue, tá? Se pagar esse investimento em 5 anos. Se você for pegar esse cálculo há 3, 4 anos atrás, era 7, 8 anos para se pagar o investimento de um sistema híbrido com bateria. Hoje está 5 anos, tá? Então, e com essa queda do preço, e quem está trazendo essa queda do preço é exatamente a eletromobilidade, porque a bateria que tem no veículo elétrico é a mesma bateria que a gente usa de armazenamento de energia estacionária, tá? Com essa queda de preço, por conta do volume da demanda, tá? Esse preço está caindo e hoje ela já é viável. Inclusive, essa semana saiu um relatório da EPE sobre exatamente armazenamento de energia na micro e mini geração. Tá? E nesse relatório, vocês podem até baixar no site da EPE, saiu ontem. Tá? Ele diz que é o seguinte, se você tiver o custo do quilowatt-hora da bateria abaixo de R$2.000, hoje ela é viável para aplicação de alto consumo, de peak shave, tá? Que peak shave seria clientes, no caso de média tensão, tá? No pico lá da demanda, você usar a energia da bateria para o quê? Para reduzir o pico de demanda e reduzir também a tarifa ponta. Tá? Então, você tem ideia, tem concessionárias, inclusive nesse estudo da EPL, ele traz um mapa de cores das concessionárias. Tem concessionária que a tarifa ponta chega a ser 8 vezes a tarifa fora ponta. Então, essa diferença, ela já tem viabilidade. E aí, você vai fazer o dimensionamento da bateria, não para as 24 horas, né, do dia, mas só para aquelas 3 horas, que é o horário da tarifa ponta. Tá?
Nós temos essa portaria do Inmetro, que é de 2022, tá? Que certifica essas baterias, que antes a bateria de lítio não tinha certificação do Inmetro, então o mercado estava meio parado esperando essa certificação. A gente tinha certificação para baterias de chumbo ácido, né, níquel cádmio, mas de lítio ferro fosfato não. Então, desde 2022, nós temos a certificação do Inmetro. Tá? Tá aqui os selos, né, não só a bateria, mas os inversores, tanto o inversor on-grid como o inversor off-grid. Né? Aí, quando eu digo on-grid, é o on-grid híbrido. Né? Nós temos as normas da ABNT, as normas brasileiras, exatamente sobre, né, os requisitos gerais e métodos de ensaio para essas baterias no Brasil. Tá? Nós temos a própria Lei 14.300, né, que no artigo 2 ele fala que as concessionárias, tá, devem atender às solicitações de acesso de micro e mini geração com ou sem sistema de armazenamento. Então, o mercado falava muito assim, mas não tem certificação do Inmetro. Tem. Não tem regulação. Tem a Lei 14.300. Não, mas essa lei aqui não foi regulada. Foi, está aqui, resolução 1059, tá? Então ele fala aqui, ó. Ele fala exatamente do sistema de armazenamento no artigo 2 e fala aqui no artigo 655A e B, tá? Ele fala que, inclusive, as concessionárias, tá, são obrigadas a homologar sistemas de bateria. Aí você fala, mas a concessionária não tem regulação. Tem. Ó, esse aqui é da CPFL, ó, critérios de acesso ao sistema elétrico da CPFL com o sistema de armazenamento de energia. Tá? Aí você fala só a CPFL? Não. CPFL, Enel, Equatorial, Energisa, tá? Todos os grandes grupos econômicos que são donos de distribuidoras no Brasil já têm regulação para bateria. Quer dizer, não existe desculpa. Todas, né, o passo a passo para você homologar um sistema de armazenamento de energia já está disponível no Brasil. Tá? Então, aqui, né, tem os requisitos de conexão. Tudo isso aqui, tá? Quem faz é o inversor, né, o inversor híbrido que você tem lá conectado à rede. Tá? Você não precisa de ter um equipamento só. E esses sistemas de bateria, geralmente, ele usa esse tipo de células aqui. Né? Hoje nós temos 3 tipos de células, falando fisicamente. Né? Nós temos a célula cilíndrica. Essa célula cilíndrica aqui é mais usada no setor de eletromobilidade. As baterias que estão dentro de veículos elétricos são várias células dessas aqui ligadas em série. Essa prismática aqui é usada também no setor de eletromobilidade, mas também no armazenamento de energia. Praticamente, armazenamento de energia é padrão esse tipo de célula. E nós temos a célula bolsa, essa aqui é a célula do seu celular, tá? É aquela fininha. Tá? Então, ela é mais aplicada em eletroeletrônicos. Tá? Então, você vê que todas elas são de lítio, tá? E todas elas têm aquele 3,2 volts. Tá? Então, se eu quero escalar, né, as baterias de lítio, eu tenho aqui a célula, eu tenho os módulos. Tá? A célula aqui tem 3,2 volts. Esse módulo aqui, geralmente, os módulos são de 16 células. Então, você calcula 16 vezes 3, vai dar 48 volts. Se eu preciso de mais energia armazenada, eu tenho um REC. Então, esse módulo aqui, eu posso ter vários módulos em série. Se eu quiser mais energia, eu posso botar dentro do container. Esse container aqui, eu posso botar até 5 MWh, por conta, né, da evolução das baterias de lítio. Há 10 anos atrás, elas tinham uma densidade de energia de 100, 150 Wh por quilo. Hoje chegou a 300, dobrou. Então, eu consigo colocar o dobro, né, de energia dentro do container. E se eu tiver uma demanda maior do que um container, eu posso ter vários containers. Tá? Então, ela é totalmente escalável, ela não tem limite. Tá? E aí, quais são as aplicações hoje que tem já viabilidade econômica? Eu tenho o peak shave é o quê? Redução desse pico aqui de demanda, né? Principalmente nos clientes de média tensão, que eles pagam a tarifa de ponta bastante elevada em relação à tarifa fora ponta. Eu tenho um backup de cargas críticas. Vamos supor, às vezes eu não preciso fazer um sistema de armazenamento para tudo, mas eu tenho algumas cargas que, quando houver um blackout de energia, né, eu quero manter essas cargas atendidas com energia. Então, eu vou pegar a potência da carga, o tempo que eu quero disponibilizar. Vamos supor, a carga tem 500 kW de potência. E eu quero disponibilizar 2 horas, então vai ser 500 vezes 2, vai ser 1.000 kWh. Então, eu tenho que dimensionar um sistema de 1.000 kWh para essas cargas críticas. Horário de ponta, que é exatamente para substituir a tarifa de ponta, né, que é muito mais elevada. Então, para você ter ideia, tem concessionária na Bahia que a tarifa ponta é 6 vezes a fora ponta. Então, ela é perfeitamente viável para você fazer projetos, inclusive substituindo geradores diesel, né?
Então, existe, para você ter ideia, mais de 300 mil geradores diesel no Brasil só para atender clientes no horário de ponta. Então, esses geradores diesel, se você for comparar com o sistema de armazenamento de energia, é claro que as baterias é muito mais caro, elas chegam a ser 3 vezes mais caro do que um gerador diesel. Mas se você for computar o CAPEX, operação e manutenção, a bateria fica mais viável. Por quê? Porque o gerador diesel precisa o quê? De óleo diesel todo dia. Precisa de reservatório, logística, manutenção. O gerador diesel ele não funciona um ano de forma ininterrupta. A cada 6 meses ele tem que ser comissionado. Tá? Então, se você for somar os custos que você tem com o gerador diesel em relação à solução de storage, a solução de storage hoje bate o custo de gerador diesel. Aí eu estou falando aí do mercado de 300 mil clientes, que hoje tem gerador diesel, que você pode oferecer uma solução de storage. Né? Aí, nivelamento de carga, a gente pode também, principalmente cliente, quando tem fator de carga muito baixo, eu posso nivelar a carga para reduzir o nível de demanda dele. Regulação de frequência, isso aqui clientes em fim de linha de alimentador, tá? Ele geralmente, todas as interferências, né, que tem durante, até chegar nesse cliente de fim de carga, ele vai ter influência na frequência e na tensão. Vai chegar a tensão mais baixa e uma frequência, né, com distorção. Então, eu consigo, através do sistema de armazenamento de energia, ser um formador de rede. Então, eu consigo ter uma regulação da frequência do nível de tensão na ponta. A gente já atendeu vários clientes que ele tinha desligamento, inclusive queima de equipamentos, por conta, né, de variações na frequência. E aí você resolve com o sistema de bateria. Quer dizer, a bateria ela entra também para outras aplicações que não só o armazenamento de energia. E o grid zero, né? O grid zero é a grande solução para quem tem restrição de conexão com a rede. A concessionária diz, olha, você não pode injetar nada. Você faz um grid zero com armazenamento de energia. Pessoal, a Energia Plus Brasil ele tem um portal de treinamentos, tá? A gente tem treinamentos específicos para armazenamento de energia, tá? A gente tem uma formação com 20 cursos, aqui são mais de 3 mil horas de treinamento. Então, aqui você vai aprender desde o básico da geração distribuída até fazer um dimensionamento do sistema de armazenamento. A gente fala de mercado livre, a gente fala de eletromobilidade, tá? É como se fosse uma especialização completa. Você tem acesso por um ano, tá? Quando você faz, né? É como se fosse você pagar uma mensalidade de R$300, é R$364, você tem acesso um ano de todo o material. E outra coisa, esses custos são atualizados a cada 3 meses. Então, o custo nunca fica ultrapassado, tá? E aí a gente está com promoção do curso de sistema de armazenamento, tá? Para quem tiver interesse, a gente está com esse link aí, esse QR Code, com 30% de desconto, onde você vai receber o acesso às aulas durante um ano, você vai receber as apostilhas, manuais, datasheets e manuais de fabricantes, e outra coisa, um projeto completo. Projeto completo, que eu digo? Projeto básico e o diagrama de enfilado EWG do teu sistema de armazenamento de energia. Ok? Hã? Não está lendo o link? Pessoal, então vocês entram aqui. Vocês entram na Energia Plus Brasil, tá? energiaplusbrasil.com.br, que lá vocês vão encontrar, tá? Porque essa promoção está ativa lá no site, tá? Então, é só até amanhã, tá? Essa promoção. Então, pessoal, a gente está parando por aqui, acabou a nossa apresentação. Obrigado aí a todos. Aí.